Miguel atirou o telefone contra a parede da cozinha, o aparelho estilhaçando-se em pedaços que ecoaram como um tiro no silêncio da casa em Lisboa. Seu irmão mais novo, Tiago, acabara de confessar por mensagem que era gay, e que estava namorando um rapaz da universidade, pedindo apoio. Mas para Miguel, aquelas palavras não eram apenas uma revelação, eram um espelho cruel refletindo o segredo que ele havia enterrado há anos, forçando-o a confrontar a cura falsa que havia imposto a si mesmo. A cozinha cheirava a café queimado, o sol da tarde filtrando pelas persianas semiabertas, iluminando o caos no chão. Miguel, com 32 anos, executivo em uma empresa de turismo na capital portuguesa, sempre se orgulhara de sua vida organizada, casamento com Ana há 5 anos, um apartamento moderno no bairro Alto e uma família conservadora que o via como o pilar de estabilidade. Mas agora, com as mãos tremendo, ele se sentou à mesa, o coração acelerado como se estivesse correndo uma maratona invisível. Tiago, o caçula de 22 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sempre fora o mais sensível da família, o que pintava quadros abstratos e falava de sonhos utópicos. Miguel se lembrava de como, na adolescência, havia zombado dele por ser diferente, mas nunca imaginara que isso fosse além de uma fase. Ele pegou os cacos do telefone, cortando o dedo sem perceber, o sangue pingando no piso de azulejos. Porque agora, murmurou para si mesmo. Há 10 anos, Miguel havia passado por algo similar. Aos 22, ele se apaixonara por um colega de faculdade, um rapaz chamado João, com quem compartilhara noites de conversas profundas e toques furtivos. Mas o pânico o consumira, a mãe, devota católica, sempre pregava contra pecados da carne, e o pai, um militar reformado, via a homossexualidade como fraqueza. Miguel decidira curar-se. Procurara terapias de conversão clandestinas, recomendadas por um padre amigo da família, sessões que misturavam orações, exercícios físicos exaustivos e até choques elétricos leves para associar desejo à dor. Durara 6 meses infernais, até que ele se convencera de que era normal. Casara-se com Ana, sua amiga de infância, construindo uma vida que parecia perfeita. Mas agora, a mensagem de Tiago desenterrava tudo. Miguel ligou para o irmão de um telefone fixo antigo, a voz rouca. Tiago, o que é isso? Você está louco. Do outro lado, Tiago respondeu calmamente, mano, eu preciso que você me entenda. É quem eu sou. Miguel sentiu um nó na garganta. Como poderia apoiar o irmão quando mal se portava a si mesmo? Ele marcou um encontro no dia seguinte, no café habitual no Chiado, mas passou a noite em claro, revivendo memórias. Ana, dormindo ao lado, nada suspeitava. Ela era sua âncora, mas também sua prisão. Pela manhã, Miguel saiu cedo, o ar fresco de Lisboa não aliviando o peso em seu peito. No café, Tiago chegou com olhos vermelhos, mas determinado. Eu sei que a família vai surtar, mas eu não aguento mais esconder. Miguel assentiu mecanicamente, mas internamente, uma guerra travava. Ajudar Tiago significaria admitir sua própria hipocrisia. A conversa se estendeu por horas. Tiago contou sobre Pedro, seu namorado, um estudante de literatura de 23 anos, com quem se sentira livre pela primeira vez. Ele me faz sentir vivo, Miguel. Não é uma escolha, é parte de mim. Miguel ouviu, mas cada palavra era uma facada. Ele se lembrou de João, que desaparecera de sua vida após Miguel o rejeitar bruscamente. E se a mãe souber? Ela vai te deserdar, disse Miguel, tentando dissuadir. Tiago rebateu, prefiro ser eu mesmo do que viver uma mentira. Aquela frase ecoou em Miguel como um sino fúnebre. Ao voltar para casa, ele evitou Ana, trancando-se no escritório. Pela primeira vez em anos, procurou no computador artigos sobre terapias de conversão, lendo relatos de vítimas que falavam de depressão e suicídio. Seu estômago revirou. Eu curei mesmo, questionou-se. A noite caiu sobre Lisboa, e Miguel, olhando pela janela para as luzes da cidade, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas o pior veio no dia seguinte. A mãe, Dona Maria, ligou chorando. Miguel, o Tiago me contou tudo. Como isso aconteceu? Foi influência da universidade. Miguel congelou. Tiago havia contado para a família sem avisá-lo. Agora, ele era um mediador forçado, preso entre lealdade ao irmão e o dever filial. Mãe, acalme-se. Vamos conversar. Mas internamente, o pânico crescia. Se apoiasse Tiago, arriscaria o julgamento da família, se o condenasse, trairia sua própria essência reprimida. A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava em famílias tradicionais como a deles. Miguel marcou uma reunião familiar, sabendo que seria o início de um furacão.
A reunião aconteceu na casa dos pais em Sintra, nos arredores de Lisboa, um casarão antigo com jardim florido que contrastava com a tensão no ar. Dona Maria, aos 58 anos, sentou-se à cabeceira da mesa, o rosário nas mãos, enquanto o pai, Sr. António, 62 anos, fumava um cigarro no terraço, expressão dura. Tiago chegou com Pedro ao lado, uma ousadia que chocou todos. Não vim sozinho porque isso nos afeta aos dois, explicou Tiago. Miguel, ao lado de Ana, sentiu inveja da coragem do irmão. Ana, 30 anos, loira e sempre otimista, apertou sua mão, sem saber do turbilhão interno dele. A discussão explodiu rapidamente. Isso é uma fase, filho. Você precisa de ajuda, disse Dona Maria, lágrimas nos olhos. Sr. António interveio. Na minha época, homens eram homens. Isso é fraqueza importada da Europa moderna. Tiago defendeu-se. Pai, a homossexualidade não é doença. Portugal legalizou o casamento gay há anos. Pedro, calmo mas firme, acrescentou: Senhor, eu amo seu filho. Isso não muda quem ele é. Miguel observava, mudo, o peito apertado. Ele se via no lugar de Tiago, mas escolhera o caminho oposto. Quando a mãe virou-se para ele: Miguel, diga algo. Você é o mais velho, convença-o. Ele hesitou, então murmurou: Tiago, pense no que isso fará com a família. Foi uma traição sutil, e Tiago olhou com decepção. Após a reunião, Miguel dirigiu de volta a Lisboa em silêncio, Ana comentando: seu irmão é corajoso, mas a mãe tem razão em se preocupar. Ele assentiu, mas a culpa o consumia. Naquela noite, sonhou com João, acordando suado. Decidiu confrontar o passado, procurou João nas redes sociais, descobrindo que ele morava em Porto, casado e feliz. Ele seguiu em frente, pensou Miguel, invejando. Mas o conflito escalou quando Tiago ligou: Mano, você me decepcionou hoje. Achei que me apoiaria. Miguel defendeu-se: estou tentando proteger todos. Mas sabia que era mentira. Dias depois, no trabalho, Miguel distraiu-se tanto que cometeu erros em um projeto importante, quase perdendo um cliente. Seu chefe o advertiu: Miguel, o que é com você? Em casa, Ana notou a distância: você está estranho desde a notícia do Tiago. Ele inventou uma desculpa sobre estresse, mas o abismo crescia. Então, veio a virada. Tiago anunciou que participaria de uma marcha LGBT em Lisboa, convidando a família. É hora de mostrar apoio, disse. Miguel recusou, alegando trabalho, mas a mãe implorou que ele impedisse. Vai e traga-o de volta ao normal. Miguel concordou, mas com relutância. Na marcha, entre bandeiras arco-íris e multidões vibrantes no Príncipe Real, ele viu Tiago e Pedro de mãos dadas, felizes. Uma pontada de desejo reprimido o atingiu. Abordou Tiago: isso é perigoso, pode haver violência. Tiago rebateu: o perigo é viver escondido, como você faz. Miguel negou, mas as palavras feriram. De volta, Miguel brigou com Ana pela primeira vez em anos, sobre banalidades, mas o real motivo era sua frustração interna. Ele começou a questionar seu casamento. Amava Ana como amiga, mas não romanticamente. A terapia de conversão havia suprimido seus desejos, mas não os apagado. Pesquisou mais, lendo sobre ex-gays que se arrependiam. Uma noite, sozinho, chorou pela primeira vez desde a adolescência. O preço de sua cura era uma vida vazia. Mas o clímax familiar veio quando Sr. António sofreu um leve infarto, culpando o estresse causado por Tiago. No hospital, a mãe acusou: veja o que seu egoísmo fez. Tiago, devastado, culpou-se, mas Miguel interveio: não é culpa dele, mãe. Foi o primeiro passo para o lado de Tiago, mas o custo era alto, a família se dividia. Com o pai no hospital, a família se reuniu novamente, mas o ar estava carregado de acusações. Sr. António, fraco na cama, olhou para Tiago: filho, renuncia a isso por mim. Tiago, lágrimas nos olhos, recusou: pai, eu te amo, mas não posso mudar quem sou. Pedro, ao lado, ofereceu apoio silencioso. Miguel, vendo a dor do irmão, sentiu uma raiva crescente contra o sistema que os oprimia. Pai, as coisas mudaram. Portugal é progressista agora. Mas Sr. António rebateu: leis não mudam valores. Ana, tentando mediar, sugeriu terapia familiar, mas Dona Maria rejeitou: terapia. Isso é para fracos. Miguel, atormentado, começou a se abrir com um amigo antigo, Rui, que era gay assumido. Em um bar no Bairro Alto, Rui ouviu a história: Miguel,
você passou por conversão. Isso é tortura, banida em muitos lugares. Miguel confessou, achei que me curaria, mas só me quebrei. Rui aconselhou, apoie seu irmão, e talvez se liberte. Inspirado, Miguel confrontou Tiago em particular, eu entendo mais do que você pensa. Tiago, surpreso, pressionou, o quê? Você. Miguel hesitou, mas admitiu parcialmente, eu tive dúvidas no passado. Foi uma brecha, mas suficiente para Tiago confiar mais. Porém, a traição veio de Ana. Descobrindo buscas no histórico do computador de Miguel sobre a homossexualidade, ela o confrontou, você é como o Tiago. Todo nosso casamento foi mentira. Miguel negou veementemente, não. Eu te amo. Mas a semente da dúvida plantada. Ana, ferida, contou para Dona Maria, que ligou furiosa, Miguel, você também. Isso é uma praga. Miguel negou novamente, mas o dano estava feito. Agora, ele era suspeito, sua vida perfeita ruindo. No trabalho, rumores se espalharam após um colega ver ele na marcha, questionando sua masculinidade. O stress culminou em uma demissão iminente. Tiago, sentindo a culpa, ofereceu, mano, venha morar conosco se precisar. Mas Miguel recusou, orgulhoso. Em vez disso, procurou João em Porto, viajando de trem. No encontro, João, agora 32, casado com um homem, ouviu, eu te machuquei porque me machuquei. João perdoou, eu segui em frente, mas você ainda está preso. Aquelas palavras foram um despertar. De volta a Lisboa, Miguel brigou com os pais, vocês nos forçaram a esconder. Dona Maria chorou, fizemos o melhor. Senhor António, recuperando-se, deserdou Tiago temporariamente, saia de casa até refletir. Tiago, devastado, mudou-se para o apartamento de Pedro. Miguel, sozinho com Ana, admitiu, eu lutei contra isso anos atrás. Ana, traída, pediu separação, não posso viver com mentiras. O divórcio iniciou, custando a Miguel amigos e estabilidade financeira. Mas em meio à dor, ele se aproximou de Tiago, ajudando-o financeiramente. O conflito moral o consumia, era certo sacrificar tudo pela verdade. A sociedade portuguesa, dividida entre tradição e modernidade, espelhava sua luta. Em uma manifestação contra a homofobia, Miguel juntou-se a Tiago, um ato de rebelião. Mas o preço? Isolamento familiar. Com o divórcio em andamento, Miguel mudou-se para um pequeno apartamento em Alfama, as ruas estreitas de Lisboa enquanto sua solidão. Ana, partindo com metade dos bens, disse, eu te amava, mas você nunca se entregou. Miguel assentiu, culpado. Agora, livre mas quebrado, ele apoiava Tiago abertamente. Juntos, confrontaram a família em uma ceia de Natal tensa. Senhor António, ainda fraco, recusou-se a falar com Tiago. Dona Maria, dividida, sussurrou, rezo por vocês. Tiago, forte, declarou, não preciso de pena, preciso de aceitação. Miguel defendeu, mãe, pai, o amor não é condicional. Mas saíram sem resolução, a família fraturada. No novo ano, Miguel começou terapia verdadeira, com um psicólogo especializado em identidade sexual. Sessões dolorosas desenterraram traumas, as curas que o marcaram. Você reprimiu, mas não curou, disse o terapeuta. Miguel chorou, liberando anos de dor. Paralelamente, Tiago enfrentava preconceito na universidade, colegas conservadores o isolavam, afetando suas notas. Pedro o apoiava, mas o stress os testava. Uma briga, Tiago, sua família me odeia. Tiago rebateu, eles vão mudar. Miguel mediou, dê em tempo. Mas internamente, duvidava. A traição maior veio de um primo, que espalhou a notícia na rede familiar estendida. Tias e tios ligavam, condenando, vocês envergonham a linhagem. Miguel perdeu contatos profissionais, sua carreira em turismo sofrendo com o preconceito sutil. Decidiu mudar, abriu um blog anónimo sobre experiências de ex-conversão, ganhando seguidores. Um dia, Rui o apresentou a um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, Miguel encontrou solidariedade, mas também confronto, você traiu seu irmão inicialmente. Ele admitiu, sim, e pago por isso. Tiago, inspirado, organizou um evento cultural sobre diversidade na arquitetura, convidando Miguel. No evento, no Museu do Chiado, Miguel falou publicamente pela primeira vez, eu vivi uma mentira por medo. A plateia aplaudiu, mas Dona Maria, que aparecera surpresa, saiu chorando.
Mais tarde, ela confessou: eu temi perdê-los. Foi um passo, mas Sr. António permaneceu rígido. O custo emocional culminou quando Tiago sofreu um ataque verbal na rua, voltando machucado. Miguel, furioso, reportou à polícia, mas o sistema lento frustrou. Isso é o preço da visibilidade, disse Tiago. Miguel rebateu: vale a pena. Em meio ao caos, Miguel reencontrou o amor próprio. Começou a namorar discretamente um homem do grupo, Luís, 35 anos, professor. Mas o medo persistia, e se a família souber? Luís encorajou: seja autêntico. O conflito ético o dilacerava: trair a família por felicidade pessoal. Tiago, vendo o progresso, disse: mano, você me salvou, agora se salve. Mas o clímax veio com a morte súbita de Sr. António de complicações cardíacas. No funeral, a família unida no luto, mas Tiago foi marginalizado. Miguel confrontou: pai morreu sem perdoar, mas eu perdoo vocês. Dona Maria, viúva, começou a questionar suas crenças. Após o funeral, Dona Maria convidou Tiago e Pedro para jantar, um gesto de reconciliação. Eu errei, filhos. O amor de mãe é maior que preconceitos. Tiago abraçou-a, lágrimas fluindo. Miguel, aliviado, viu esperança. Mas o preço pago era irreversível: casamentos desfeitos, carreiras abaladas, corações feridos. Com Luís, Miguel assumiu publicamente, postando uma foto nas redes, enfrentando backlash mas também apoio. Sua carreira ressurgiu em turismo inclusivo para a comunidade LGBT. Tiago formou-se, casando-se com Pedro em uma cerimônia simples em Cascais, com Miguel como padrinho e Dona Maria presente, chorando de alegria. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneceram. Miguel refletia no Tejo, o rio simbolizando fluxos da vida. Ele pagara caro pela cura falsa, perda de anos autênticos, dor infligida a outros. Tiago, agora arquiteto bem-sucedido, agradecia: você me mostrou o caminho. Mas Miguel sabia: suas escolhas iniciais causaram danos. A sociedade portuguesa evoluía, mas famílias como a deles ainda lutavam. No final, Miguel encontrou paz, mas questionava: foi certo priorizar a verdade sobre a estabilidade familiar? É moralmente justificável sacrificar laços familiares pela autenticidade pessoal, ou o dever filial deve prevalecer mesmo à custa da felicidade individual?